Satanás só pode ir até onde Deus o permitir e nem 1 centímetro a mais. Porque uma das coisas, Tiago, que tem muita gente que pensa, é que o mal está na base, na oposição do bem no mesmo nível. É como se o mal e o bem estivessem em oposição um ao outro, em pé de igualdade. Ou se como o diabo estivesse em pé de igualdade com Deus. O Deus do bem e o diabo do mal. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Satanás não tem todo o poder. Ele pode agir dentro do campo da permissão divina e dentro do propósito divino. Porque qual o propósito do sofrimento? Deus estava permitindo que Jó fosse afligido para que Jó provasse para o mundo, inclusive para nós hoje que vivemos aproximadamente 3.500 anos depois dele, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Então, o sofrimento é pedagógico. Se Deus permite sofrimento, é porque ele tem um propósito maior. É como se ele tivesse usado a história de Jó, então, para ser o exemplo para que a humanidade pudesse seguir, saber que é possível. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque se você não tem um exemplo disso, você que está vivendo o drama do sofrimento, e o sofrimento é democrático, ele chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. A vida não é indolor. Eclesiastes 9 diz que tudo acontece a todos, tempo e o acaso atinge a todo mundo. Exatamente. Então, não é possível viver neste mundo blindado, numa estufa, numa redoma de vidro, num jardim grinaldado de flores. Sofrimento chega, e chega para todos. A questão é como é que nós vamos fazer essa leitura. Porque se você não fizer a leitura correta, ou pelo sugestionamento de Satanás, você vai se voltar contra Deus, blasfemar contra Deus. E existe um adágio popular muito conhecido aqui no Brasil, que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E esse adágio não é verdadeiro. Por que não? Porque o que amolece o coração do ser humano não é o sofrimento, é a graça de Deus. Lá em Apocalipse, disse que os homens, ao serem afligidos, blasfemavam contra Deus. Porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O sofrimento, em alguns, traz o quê? Quebrantamento. Em outros, traz o quê? Endurecimento. Uns no sofrimento se voltam para Deus. Outros no sofrimento blasfemam contra Deus. Portanto, não é o sofrimento em si que nos leva a Deus. Mas a graça de Deus pode agir nesse sofrimento e trazer quebrantamento e dependência de Deus. E essa pessoa, então, recorre ao Altíssimo e encontra nele refúgio e escape do sofrimento.